Aê, o seu podcast. Apresentação: Roger Patrick. Aê, corpo, alma e espírito. Seja bem-vindo a mais um CAE Podcast Corpo, Alma e Espírito, entrevista de número 20. E aqui, né, a gente tá recebendo aqui duas pessoas top demais, tá? Já estiveram aqui e num momento assim que a gente tava ali, né, no começo, tudo mais, e as coisas estão melhorando. E é isso, né? Sempre recebendo o convite aqui de prontidão, nunca dizendo não. Mesmo alinhando as agendas aqui, a gente chamando no meio da semana, tem como, né? Só que Deus, ele é muito bom. Antes de eu apresentar para vocês aqui, quem está aqui, eu sei que vocês já viram na arte, né? Eu queria comentar com vocês, vocês que desejam anunciar aqui no CAE Podcast, tá? Você que quer ver a sua marca sendo divulgada aqui, você pode estar entrando em contato conosco lá no Instagram, que é CAE Podcast Oficial, ou até mesmo através do Gmail, tá? Que é podcastcae@gmail.com, que a nossa equipe vai estar entrando em contato com vocês, tá bom? Estou apresentando aqui agora a Liz. Olá, Liz. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente com vocês, com o Caê Podcast e a noite promete. Estamos aqui com ela também, a Juliana. Olá, Juliana. Olá, boa noite a todos. Boa noite aqui à equipe toda aqui maravilhosa. Eu falei que eu já posso pedir música 3 vezes. Muita alegria, é um privilégio para nós estarmos aqui, uma responsabilidade, uma alegria tremenda. É isso. Então vamos lá, para a gente começar, Liz, quero perguntar para você quais são os principais cuidados, né, e exames preventivos que toda mulher ela deve ter. Então, estamos, comemorando o Outubro Rosa Sim. e é uma data muito importante. E os principais exames é o autoexame da mama, porque a prevenção ela começa em casa. Você pode, em casa, fazer o autoexame da sua mama, apalpando a sua mama. E encontrando algum nódulo, você precisa procurar, então, alguém técnico, precisa ir ao médico. No caso, aqui em Barra Mansa, na verdade, no posto de saúde, é a enfermeira que tem feito essa primeira abordagem, né? Faz esse autoexame. Às vezes a mulher em casa não consegue fazer esse autoexame sozinha. Né? Encontrando ou não esse nódulo, anualmente é necessário fazer. Principalmente após 40 anos, porque aí não é somente o autoexame, mas já tem que fazer também a mamografia. Sim. Então você apalpa a mama. Uma outra coisa que você tem que olhar é a pele, como está essa pele, se essa pele está como uma casca de laranja, a cor, se tem vermelhidão. É muito importante, porque o certo é prevenir. Né? Tem até um ditado que diz: é melhor prevenir do que remediar. Precisamos fazer essa prevenção. E eu quero levantar uma bandeira aqui que essa prevenção não é só para a mulher, porque também existe o câncer de mama no homem, tá? O homem, às vezes, ele deixa passar, às vezes não quer ir ao médico. É muito mais difícil um homem ir ao médico do que uma mulher. Mas o homem também deve apalpar, né, a sua mama, tendo algum nódulo, encontrando algum caroço ali. Procure os postos de saúde, tá? Procure os postos de saúde. É isso, é muito importante, né? Isso que você falou, né, sobre essa questão da prevenção em si, porque a gente espera chegar o outubro, a gente começar a falar disso, pô, ah, não, nossa, eu preciso, né, ter esse cuidado e tudo mais. Opa, não, preciso fazer isso daqui, eu tenho que seguir as orientações, mas é todos os dias, né? O cuidado com si mesmo é todos os dias, né? E é necessário a gente olhar porque cada um conhece o seu corpo, né? Cada um conhece o seu corpo. Pareceu algo diferente ali, já tem que, opa, já ficar alerta, Não, é né? necessário, né? O Entendeu? Sim. autoexame. E não é só da mama, o autoexame do corpo todo é necessário. A vida tem sido tão corrida que às vezes a gente deixa passar. E o ano ele passa muito rápido. A gente que é mulher, eu sei disso. Porque não é só, né, o autoexame da mama, mas tem o Papa Nicolau, que é o preventivo, que também é anual, né? Porque o câncer do colo do útero também tem aumentado muito. Sim. Mas porque o ano passa muito rápido. Então essa mulher vai e faz um preventivo, às vezes demora 3, 4 anos para fazer. Né? Faz uma ultrassonografia da mama,
demora 3, 4 anos. E aí, quando vai ver, às vezes a doença já está avançada. Não podemos ter esse medo. Às vezes a mulher também tem medo. Sim. Aí passou 3 anos, agora passou 3 anos, eu já nem vou fazer, porque o que, que eu posso encontrar? Nós precisamos romper essa barreira. De Né? fato. Como mulheres, precisamos romper essa barreira. Não só a mulher, quanto o homem. Realmente, porque não vou no médico, né? Isso daí os antigos falam muito isso, né? Nossa, minha avó, ela sempre falava assim, ó, tem alguns nomes nem é bom citar. Porque se citar Isso. esses nomes, E pode atrair, entendeu? quem procura acha. Sim. Mas é necessário procurar. Uhum. Para, se acaso achar, ter solução. De fato, Né? realmente. De fato. Entendeu? A gente tem que correr atrás mesmo, entendeu? Porque, cara, não existe isso, entendeu? Ah, não, se falar vai atrair e tudo mais. Não, não é sobre isso. É sobre a questão do cuidado. Você, Muito bom. porque, vamos lá, se você quer ter uma longevidade e tudo mais, tem que cuidar agora. Se não cuidar agora, e aí? E aí vai dar um susto na família e tudo mais. Aí, entendeu? Então, tem pessoas também que não quer procurar, né, para não dar um susto na família, mas tá pensando tanto no outro que tá deixando o primeiro, tipo assim, você tem que se cuidar, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas como que tá o seu amor próprio? Sabe? Como que Verdade. tá isso, entendeu? E tem essa falta muitas das vezes na família, né? Porque tem coisas que é rotineiro, né? Em relação à mulher em si, quando a gente comenta a questão da menstruação e tudo mais, pô, a menina já sabe, já, né, tá ali, já sabe o período, então tem o absorvente em casa ou anda dentro da bolsa e tudo mais, tá ali, tá preparado. Mas quando a gente traz esses casos assim grave, não é tão falado, a não ser, tipo assim, no mês especial. Aí, né, todo mundo, você vê o pessoal ali com um lacinho rosa e tudo mais. Então, tu pensa, não, preciso, né, prevenir, eu tenho que correr atrás. Mas só que a gente tem que tomar esse cuidado. Como você falou, o homem também, ele precisa. Porque pro homem, tipo assim, aí que é quase impossível ver ele no hospital, né, ensina. Não, e é aquilo que eu falo, né? Vamos colocar isso sobre o câncer de mama. Uhum, São várias coisas que mudam, né? Você vai apalpar a sua mama, também a axila, uhum, né? E aí, encontrei um carocinho aqui, um nódulo aqui. Às vezes você aperta o bico do peito, se saiu uma secreção sanguinolenta, há uma pele ali que mudou, tá parecendo uma casca de laranja. uhum. Então, assim, dá vários sinais. Sim. Só que aquilo que eu te falei, a vida tá tão corrida, às vezes a mãe cuidando do filho, aí Uhum. cozinha, trabalha. Gente, tem pessoas que não se olham no espelho há tempo, né? Uau. Às vezes passa 2, 3 meses sem se Sim, olhar no Por causa da espelho. correria, né? verdade. Na correria, na correria. Então, assim, é preciso dar uma pausa, olhar para Uhum. si mesmo, né? Porque, assim, tem como evitar. O pior tem como ser evitado. Sim, de fato. E, Juliana, a gente tá até comentando aqui, né? Aí, tá. Fez ali o autoexame, né? Encontrou, foi no médico, aí recebeu esse diagnóstico e tudo mais. Quais são, né? Tipo assim, as reações emocionais mais comuns que acontecem com essas pessoas? Geralmente as reações não tem assim padronizado, né? Sim, Que uhum, cada indivíduo, né, vai reagir de uma certa forma. Mas geralmente a pessoa tem medo, ela já pensa na morte, sim, né? Ela tem vergonha, ela passa N coisas na cabeça. uhum, Cada um tem um comportamento. Eu também já passei por uma situação parecida, né, com sim, o nódulo em 2017. Aquele medo, né, que você tem de morrer antes de uhum, fazer até mesmo biópsia, né? Você tá com aquele sim, caroço ali, aí você chega diante do médico já chorando, já acha assim, nossa, é o fim, né? uhum, E aí o médico falou, não, vamos fazer os exames, vamos fazer todo o acompanhamento. E graças a Deus é benigno, mas tem essa situação que muitas mulheres, às vezes, deixam de ir ao médico, né, com medo já de morrer. uhum, E muitas das vezes não é essa situação, né? Pode acontecer também, mas essa prevenção, esse cuidado de cada um, né, de estar examinando o corpo, como a uhum, Liz comentou, né, de tá atento, né, os sinais, isso ajuda muito. sim, E essa situação, né, da pessoa ter esse diagnóstico, o que fazer? Né? Nós temos, né, os apoios, né, uhum,
a gente na psicanálise, a gente trabalha também essa situação, né, de estresse, né, muito grande, né, que a mulher passa, né, a mulher ou o homem, né, independente de ser câncer de mama, né, uma doença, né, vamos dizer Sim. assim, é uma situação bem extrema e precisa da pessoa ela falar, né, porque o que a boca cala, o corpo fala, né, a Sim. gente sempre fala sobre isso, porque as pessoas estão muito guardando para si as dores e aí o corpo vai soltando sinais, né? E nessa situação de câncer em si, né, é necessário a pessoa procurar ajuda e não se desesperar, né? Ter fé, o pensamento, né? Tudo que a gente manda, né, para o nosso pensamento, isso comanda muito o nosso corpo, né? Para tudo na nossa vida, né? Se eu crer, não, eu vou conseguir, Uhum. eu vou lutar, eu vou perseverar, isso aí vai mudando, né? A forma que a pessoa ela olha a situação, Sim, isso aí realmente. muda todo o contexto. É porque, vamos lá, se a gente já chegar já com medo, já, né? Não, tá, identifiquei algo aqui. Se eu não sei o que que é, eu não posso já ficar criando já, porque a gente vai perceber, né, a criança. A criança, quando ela tá ali se desenvolvendo, quando ela tá começando a dar os primeiros passos, quando ela vê a sombra dela, fica com medo da sombra, né? E fica tentando, assim, sair correndo, tipo assim, e ainda tá me seguindo ainda, o que é que tá acontecendo? Tira isso. Porque ainda ela não sabe, né, o que que é, mas só que quando ela amadurece e tudo mais, ela fala assim, não, tá, isso daqui faz parte, isso daqui eu não preciso ter medo, porque isso daqui vai estar comigo, né? Não adianta, né? Onde eu estiver. Mas qual que é a grande questão, né? Que muitas pessoas, elas não estão preparadas emocionalmente. E não é só para questão de doença, não. Se a gente for analisar num todo, é praticamente assim, para nada. Se você ouve um barulho, você fala assim, nossa, é tiro, matou alguém lá. Mas que isso? Tipo assim, calma, entendeu? Calma o coração. Mas é como a Liz mesmo mencionou aqui. É a correria, é os afazeres, é as informações que a gente, tipo assim, já perdeu a noção das Eu coisas, tava assim, falando, eu sabe? lembrei de uma coisa assim, engraçada, mas foi assim, tenso na hora. A gente estava no ônibus e uma pessoa, uma criança, né, que estava na beira da linha ali ali na rua, lá passando na beira da linha, ele jogou uma pedra no ônibus e pegou na lata e fez um barulhão. Aí alguém lá no ônibus no começo gritou assim: Nossa Senhora da bicicleta! Alguém gritou lá. Aí alguém lá atrás, igual telefone sem fio, gente, atropelaram uma pessoa de bicicleta. Então foi assim, aquele terror, sabe? O motorista, Sim. gente, eu atropelei alguém. Então não tinha nada disso, né? Ele falou: Nossa Senhora da bicicleta. E aí já foi sem fio atropelar a pessoa de bicicleta. Foi bem assim. Depois todo mundo riu, até o motorista riu. É pra você ver o emocional das pessoas. Sabe? Então, tipo assim, mediante essa situação, né? Porque ir no médico em si é um trauma. Eu tive um trauma quando tive uma dor de dente. Nossa, tive que ir no dentista. Eu falei assim, cara, eu não gosto disso daqui. Eu não quero vir aqui mais. Não gosto dessa questão de hospital e tudo mais. E tem pessoas que têm, né, esse pavor. Você já passou um trauma, né, familiar, tipo assim. Não quero saber, eu não vou buscar, né, não vou fazer o rastreio, eu não vou fazer nada, eu não vou buscar. Porque é aquilo, né? Se quem procura acha, né? Então, mas não é sobre isso. Entendeu? Porque se você de fato procurar mesmo e achar, tem a possibilidade. E no final dá Então, tudo certo, sabe? Cauê, quando a gente fala, porque assim, falar é uma coisa e passar é outra totalmente diferente, né? E Sim. principalmente quando a gente passa dentro da família. Porque na casa do vizinho é mais Ah, fácil, a grama né? é sempre. Aí a gente dá um colo, De fato. chora. Mas é que a pessoa, quando é diagnosticada com câncer, um Sim. dos sentimentos que ela tem é de raiva. Porque ela não tem só o medo, ela tem também a raiva, a negação. Existe uma negação, existe uma não aceitação da doença. E geralmente, quando a pessoa recebe o diagnóstico, assim, alguns choram de imediato, outros parece que viram uma fortaleza, como se nada tivesse acontecendo e como se aquilo não fosse com ela. E é uma doença que não envolve só a pessoa, é uma doença que envolve toda a família. Eu falo, o câncer é algo tão triste,
Porque, no final de tudo, é uma pessoa lúcida, orientada, que vai indo embora aos poucos. Porque eu não sei se você já viu, a pessoa pesava lá 90 quilos. Ela tem um câncer, dependendo da gravidade, da situação, ela passa a pesar 40. Então, assim, são pessoas que não se olham nem no espelho, porque não conseguem se olhar no espelho. Só que a família assiste toda aquela situação. Então, assim, a parte emocional de uma pessoa com câncer, ela precisa realmente ser cuidada. E aí a gente levanta a bandeira aqui, porque a responsável já até esteve aqui no podcast, né? A Casa Rosa faz esse papel com maestria, tá? Bato palma pro que eles fazem, porque eles apoiam em várias áreas e uma delas é emocional. Sim. Porque, gente, a pessoa e a família fica destruída. É como se renascesse das cinzas, porque primeiro parece que a pessoa vai lá no buraco e depois que a pessoa começa a conseguir apoio para ficar de pé. Porque no começo não tem como ficar de pé. Eu te digo porque dentro da minha família eu passei isso. Ó, o paciente, né, que era o meu familiar, de 120 quilos, ele veio a ter 47. E eu, de 87 quilos, eu pesei 53. Então, assim, se você olhasse, você até perguntava, quem que tá doente? Sim. Porque tinha dia que eu chegava na beirada do leito e ele me dava apoio. Tipo assim, era como se ele não tivesse a doença naquele dia e a doença fosse minha. O apoio também é para o familiar. Pro familiar. Não é só o paciente. Tem dia que o paciente nem precisa de apoio emocional. Mas o familiar está destruído. Até mesmo porque muitas das vezes o médico chama o familiar para dar as notícias que tem para dar. E eu vou te falar, quando você recebe a notícia, parece que você não vai ficar de pé. Você sai andando pela rua, você não enxerga carro, você não enxerga gente. Então, é muito importante, tá? Que essa área emocional seja a cada dia mais estabilizada, sabe? Fixada, Equilibrado. né? Equilibrada, né? Que as pessoas competentes, né? Que têm essa competência em Barra Mansa, de estar vendo essa parte emocional, realmente possa virar. Sim. Sabe, porque eu, vou te falar com toda sinceridade, a minha parte emocional eu encontrava apoio na Juliana, sabe, em alguns amigos, em alguns familiares. Mas falar para você que, eu estava no hospital e que algum psicólogo veio me abordar, não. Tá? Não. E às vezes eu ficava no corredor chorando sozinha. Aí saía o acompanhante do outro paciente para me dar um ombro. Então, assim, eu acho que essa parte ainda é falho. A gente vê assim, a maioria dos casos, né? A gente às vezes a gente acompanha a mulher, a maioria dos casos, o marido abandona a mulher, infelizmente. Você pode, a triagem, você pode ver as pesquisas, a maioria dos casos, o marido ele abandona a esposa nessa situação de doença. Aí não vai aquele, né, no altar, né, que falou que na alegria, né, na dor, né, na tristeza, não tem isso, né, infelizmente. Sim. Então, o papel da família, tipo assim, é importante, mas só que quando a gente olha assim num todo, né, quem realmente deveria lhe dar todo aquele suporte, né, quando é casado em si, né, não dá o suporte, sai agora essa pessoa. Né? Aí precisa encontrar um outro familiar, mas às vezes esse outro familiar nem tá tão estruturado assim, né, como você mesmo mencionou. E não só isso, ainda tem aquele familiar que tá mal, mas também não quer, no seu caso, né, tipo assim, negligência, porque não teve uma pessoa ali para te ajudar, um profissional relacionado. Mas também não quer procurar o profissional também. Aí você fica, mas e agora? Porque você disse, né, a família ela passa junto ali, né, com o paciente em si, né? Entendeu? Passar junto, né? E nesses momentos, né, que a família tá ali acompanhando, o que fazer? Ouvir, sabe? Orar junto, fazer o quê, né? Acompanhar ou simplesmente estar presente, porque quando recebe realmente o diagnóstico ali, vai ter que fazer isso, isso e aquilo.
E agora? Que a pessoa faz? Entendeu? Que eu tenho que fazer agora como, né, a Liz, né, ela contou ali, né, que estava acompanhando e tudo mais, mas uma pessoa que acabou de receber a notícia, e aí, o que ela faz? Sabe? Porque é difícil, Ó, para te falar a entendeu? verdade, é estar presente. Sim. Você precisa ter um corpo presente naquele momento. E às vezes você não quer ouvir nada daquele corpo que está presente, daquele familiar, daquele amigo. Você só quer a presença dele. Porque é um momento que não tem palavra. É tipo a morte. Sabe quando você chega no cemitério e aí tá um gritando, o outro chorando? Nada que você vá falar Uhum. vai trazer consolo para aquele momento. Tanto é que a gente tem, né? Principalmente a gente cristão, a gente tem a mania de dizer que o Espírito Santo de Deus console vocês. Que é somente Deus naquele momento para realmente, né, fazer aquela massagem lá dentro daquele coração. Mas o corpo presente é importante. Então, Sim. mesmo a gente sabendo que não vai poder mudar a situação, o que, Uhum. que a gente faz no enterro? Não, eu vou porque é meu Sim. amigo, Uhum. porque é o meu familiar, eu vou lá dar um apoio. Mas que apoio é esse? É o apoio da presença. E no caso do câncer é a mesma coisa, é o apoio da presença. Uhum. Porque você não vai conseguir tirar a dor. Se a pessoa estiver com dor, você não vai tirar. Você não vai conseguir tirar a doença. Porque uma das coisas que acontece no câncer é que o familiar, ele tenta de todas as formas amenizar a doença. A gente tenta, não, eu vou tirar com a mão. Ah, tem remédio aqui. Tudo que falar, se falar para você, olha, você tem que beber isso. No final de tudo, você acaba bebendo. Porque você fala, gente, quem sabe? Porque você está vendo que não está tendo jeito, quem sabe isso daqui não vai ser a solução. Então, assim, é o corpo presente mesmo. É você saber que tem alguém. É eu saber que eu posso ligar para Juliana e falar, Juliana, olha só, hoje eu preciso que você me ouça. Ela não precisa falar nada para mim, mas ela precisa me ouvir. Por isso a terapia, o terapeuta é tão importante. Sim. O psicólogo é tão importante nessa Uhum. hora. Porque você não precisa ouvir, mas você precisa falar. Sim. Juliana, como é que você vê esses casos também, né? É, Trazendo assim para esse lado, principalmente esse familiar que vai estar ali, né? Essas a gente pessoas. vê como que é importante, né? A gente trabalha com psicanálise, né? A gente vê como que é importante a pessoa se abrir, né? Falar e não só a questão de doença, né? Hoje nós vivemos um mundo, né? Que a gente já falou, de muita correria, de Sim. muitas coisas, de uma demanda muito grande, uma insatisfação muito Uhum. grande do ser humano. E a gente vê a necessidade de a gente cuidar, primeiro da nossa alimentação, Sim. porque nós temos visto que por a gente comer tantas coisas assim rápidas, né, o número de câncer aumentou muito, Sim. né? Igual você falou no começo, quando eu era pequena, eu via minha avó falando baixinho com meus pais, assim, a pessoa morreu com aquela doença, porque não Uhum. pude falar. Hoje já é uma coisa assim que alastrou por todo lugar. E a gente vê a importância da gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, né? A gente vive de momentos felizes, Sim. né? Procurar coisas que deixam a gente feliz, Uhum. né? A gente talvez não vá fazer aquela viagem dos sonhos ou ter aquele carro dos sonhos, mas você pode fazer coisas que te deixam feliz. E isso vai trazer um bem-estar para você, um bem-estar para o seu corpo, para a sua mente. E como a Alice falou da doença, se a pessoa recebeu esse diagnóstico, tá com esse impacto, né, de essa dor, né, esse pensamento de morte, preocupação, tentar, se o médico sugeriu cirurgia, Uhum. aceitar o tratamento, cumprir o que o médico passa, né, as medicações que Uhum. passam, e sempre pensar, né, trazer à mente, igual a palavra nos diz, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a última palavra é de Deus. Ainda que o médico falou que não tem jeito, mas o nosso Deus, ele muda qualquer situação, muda qualquer quadro. Então, que
pessoal que está nos ouvindo, que alguém tem algum familiar que está nessa situação, que não perca a esperança, não perca a fé em Deus. Lute com todas as forças, lute pela pessoa, lute por você, mas não desista até o final, porque Deus muda a situação. Deus pode curar essa pessoa. E tudo tem um propósito, tudo é para nos ensinar algo, tudo tem uma lição que a gente possa assim aprender, que a gente mude, que a gente se atente para as outras pessoas. E esse assunto que vocês trouxeram aqui no podcast é muito importante, dessa prevenção do câncer de mama, mas dessa orientação também do nosso emocional. Sim. As pessoas estão muito doentes emocionais, porque no emocional muito doente, porque escuta tudo e guarda tudo para si, ou rebate tudo, e não tem, muita pessoa ainda tem preconceito ainda de uma terapia. A terapia, ela não é um aconselhamento, né? A gente faz uma investigação de trauma, a gente faz todo uma triagem da vida da pessoa. Então, é interessante, é importante todos nós, como a gente bate nessa tecla, é importante a terapia, é importante para todos nós. Porque é um momento ali que você está ali, a gente trabalha com a livre associação, sem julgamento. Ali eu sempre falo com meus pacientes assim, embora nós somos cristãos, aqui não tem igreja. Aqui você vai falar tudo o que está no seu coração, na sua mente, para nós podermos trabalhar essa situação. E a gente vê assim como que a pessoa fala, nossa, eu estou me sentindo leve, eu estou me sentindo bem, porque estava guardando coisas há muito tempo atrás. E ela falava assim, isso eu não teria coragem de falar para ninguém. Isso eu não teria coragem de falar para meu marido, eu não teria coragem de falar para o meu pastor. Mas aqui eu sinto a vontade de falar. E a cura, ela vem pela fala. Como nós falamos na palavra nos Salmos, enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto a gente vai se calando, né, diante de todas as coisas, mas na terapia a gente pode falar e ser tratado aquela situação, aquele trauma, aquela situação que a pessoa vem trazendo na terapia. Não, realmente, essa questão né, de você falar e abrir, ele é necessário. E a gente precisa aproveitar as oportunidades. A gente não pode esperar chegar esse momento do leito. Ah, não, agora eu vou falar, mas algo já era pra você ter feito, tipo assim, lá atrás, né? E acredito eu que tem essa questão, né? Até mesmo esse medo em si, né? Você pode até me corrigir em relação a isso, mas né, a Liz que tá ali, tipo assim, né? Na frente mesmo, né? Tem pessoas que quando realmente encontra isso, né? Ah, tipo assim, agora eu vou precisar tratar tudo mais, a questão do câncer. Quando vem um familiar muito próximo, a pessoa fica assim, cara, eu poderia ter feito mais. Tipo assim, nossa, mas ontem eu briguei com essa pessoa e tudo mais. E começa a vir um sentimento de culpa, tipo assim, eu poderia ter feito mais e eu não fiz. E ao mesmo tempo, a pessoa que tá ali, o paciente e tudo mais, vai olhar aquela situação e falar assim, nossa, agora eu tô, né, com câncer e tudo mais, tô lutando aqui, eu não sei se eu vou voltar, e eu tô de mal com aquela pessoa, e agora, tipo, e tem esse medo, porque quando a gente fala a questão do câncer, como a gente não escuta muito relato, né, de pessoas que realmente conseguem passar, né, e tudo mais, conseguem vencer o câncer, as pessoas ficam assim, não, agora é o fim, eu já não sei nem mais o que fazer. Tem pessoas que eu não converso, tem pessoas que estão do outro lado do mundo, eu tive a oportunidade ano passado, eu não fui. Então, vem esse sentimento de culpa de todos os lados, do paciente, do familiar, aí tá ali, né? E agora? Né? Você comentou sobre a questão da espiritualidade, a Flaviane, quando ela veio aqui, ela até mencionou nessa questão da espiritualidade, né? Eu, né, como cristão, acredito em Deus, mas ela falou o quanto é importante essa questão da fé nesse momento, sabe? Porque se você acredita em algo, crê em alguma coisa, você precisa nesse momento, porque o que a gente trabalha aqui, né, que é corpo, alma e espírito, os três eles precisam estar ok. Porque se um tiver mal, é como você falou, se a sua alma ela não está boa, o seu corpo ele vai reagir de alguma forma, sabe? Ele vai reagir de alguma forma. Então é uma situação assim que é complicado. Mas eu queria perguntar para você, Liz, sobre essa questão, né, da quimioterapia, radioterapia.
é diferente isso? Como é que funciona ali mesmo na prática essa questão de ser uma pessoa que, né, descobriu e vai precisar passar por isso? O que que é exatamente essa questão? Então, na verdade, o que acontece? Quando vem um diagnóstico, Uhum, é o médico que vai decidir que caminho que vai seguir. sim. Né? Porque às vezes o médico entra primeiro com a cirurgia, Uhum, às vezes a retirada, né, desse nódulo, desse tumor, independente de onde esteja. Às vezes ele entra primeiro com a cirurgia. E às vezes ele não entra primeiro com a cirurgia. Né? Porque aí a gente tem a químio e a rádio. E uhum, às vezes ele vai entrar primeiro com uma quimioterapia. Então, sim. assim, é uma decisão do médico. Às vezes o familiar até questiona, né? E às vezes o paciente faz a cirurgia e não tem nem a químio e nem a rádio. Tem uma amiga minha, até a Juliana conhece, né? Ela foi e fez a cirurgia e aí erraram porque não passaram nem a químio, não passaram a rádio. E aí quando foi ver, ela teve que voltar para a cirurgia. Tá? Ela teve que voltar para a cirurgia. Porque às vezes a gente também é muito leigo, né? Uhum, Toda a informação hoje em dia está na internet, está por todos os lugares, e às vezes a gente não busca a informação. uhum, E aí ela começou a questionar comigo, Liz, eu fiz a cirurgia, mas a doutora não falou mais. Não, eu falei, assim, não, você tem que voltar lá. Volta e pergunta para ela qual que é o próximo passo. Quando ela foi ver, precisava fazer uma nova cirurgia, precisava esvaziar também a axila. Então, assim, gente, é muito doído. A quimioterapia é horrível, a rádio também é horrível, uhum, mas é necessário seguir o tratamento até o final. sim. Não pode deixar. Eu já vi pessoas que deixam o tratamento no meio do caminho e falam assim: eu vou entregar para Deus. Aqui, Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. De fato. E a nossa começa no assunto do início, na prevenção. Uhum, É eu me autoanalisar, né? Porque Deus ele me dá essa consciência, essa inteligência para mim me autoanalisar. sim. E aí eu vou para o médico vai fazer a parte dele e eu vou continuar fazendo a minha, ainda que seja difícil. E aí a gente tem uma segunda pessoa para poder estar citando aqui, que é a pastora Cláudia Breves, Sim. né? Que assim, o que eu tenho a dizer é que eu tiro o chapéu para ela. É uma pessoa guerreira, que ficou de pé o tempo todo do tratamento. A gente via ela às vezes pelo Face, né, Juliana? Adorando a Deus da mesma forma, Sim. né? Assim, olhando com certeza, Uhum, né, psicologicamente. Não tem como a pessoa ficar íntegra, mas ela é aquilo que você falou. Pela fé uhum, que ela tem, ela conseguiu ficar de pé, fez todo o tratamento e aí, como se diz, tocou o sino. sim. Uhum, Continua sendo difícil? Eu tenho certeza que é, porque uma pessoa que passa pelo câncer, ele nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Porque uma das coisas que a gente ainda não citou aqui é a perda de cabelo. Né? E aí, para a mulher, o cabelo é muito sim. importante. Né? Para mim, até não. Mas o cabelo para a mulher é muito É um importante. luto, né? Né? É um luto. A pessoa passa um luto. Você imagina, teve uma novela da Globo que eles fizeram o corte de cabelo, né, da menina, era Carolina Dickman na época, você Uhum, lembra? lembro. Nossa, e Mas eu ela quero caiu. modelando, meu Deus do céu, Não, Senhor, ajuda. ela caiu em pranto Sim. mesmo, Uhum, né? Passando a máquina na cabeça dele e sim. aquele cabelo caindo no chão. Você pensa bem, tem mulheres que têm o cabelo como se fosse uma coroa, Uhum, né? Gastam rios de dinheiro num cabelo e de repente se vê sem nenhum fio. sim. Eu olho as mulheres de lenço, eu acho lindo, né? Mas se o lenço não tá bom para você e você tá passando por um processo assim, pode comprar uma peruca. Hoje em dia tem até algumas doações. Vai lá, Uhum, hoje em dia nem chama peruca, ela chama lace. Vai lá, uhum, coloca uma lace, mas faça o seu tratamento estando de pé, isso. de pé. Não deixe que a doença te balance de uma forma em que você venha deitar, né? Existe um hino que fala, faça como a palmeira. Ela vai ao chão, mas ela levanta. Fique de pé.
E uma outra coisa que eu já vi muito, assim, dentro da doença, é às vezes alguns familiares querendo dizer que aquilo é castigo. Ah, porque fulano foi muito ruim durante a vida. O familiar meu que passou pelo câncer, eu ouvi alguém dizer, ah, não, aqui, tinha uma parte ali que ele precisava pagar. Gente, eu conheço um Deus que é o mesmo que você conhece, é Sim, o mesmo que a Juliana, que nós professamos aqui, a mesma fé, e nós sabemos que o nosso Deus não é assim. de fato. Porque a Bíblia fala que ele já levou sobre si, Uhum. Jesus já levou as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, estava tudo ali sobre ele. Então, as coisas boas e as coisas ruins estão para todos, Verdade. tá? Estão para todos. Que quem está nos ouvindo também não venha acusar Uhum. aquele que está no seu pior momento, posso dizer assim. Não venha trazer essa acusação, ah, porque fulano está pagando o que fez. Eu acho que um câncer não é pagamento. Eu acho que ninguém merece, é uma doença que ninguém merece. Então, assim, passa porque é aquilo que a Juliana disse. Hoje em dia, a gente vai beber um suco, você olha a cor do suco. Ah, o suco é vermelho. Aí você vai ver puro corante. Ah, a gente leva no micro-ondas um alimento. O alimento cheio de conservante, né? Então, assim, infelizmente, às vezes a gente colhe aquilo que a gente realmente está plantando, né? Por isso, eu acho que o câncer está tão... Vai ver até um carocinho que, de repente, câncer. Realmente, é algo que tipo assim, a gente tem que tomar cuidado, né, na sua totalidade, né? Esse Entendeu? autocuidado não é É só no necessário. apalpar, Uhum. né? Mas esse autocuidado também é naquilo que a gente está Sim. ingerindo. E também a questão da patologia também, né? Se alguém já teve na família, né? Para já ficar em alerta, Sim. para já fazer os exames necessários, né? Uma Porque genética, né? geralmente, às vezes, é genético. Sim, entendeu? Essa questão da genética em si tem que ser assim, vamos lá, a mãe, aí automaticamente a filha, ou pode ser questão de grau de parentesco também, sei lá, uma prima, né, ou uma tia, assim, distante, como é que funciona até mesmo a questão do rastreio em si? Esse grau de parentesco não precisa ser de mãe para filho, Uhum, né? Mas, tipo assim, ó, na família, a avó, a minha avó teve. uhum, Então, assim, eu já tenho que tomar mais cuidado, sim, né? Eu já tenho que tomar mais cuidado. É igual hipertensão, você já viu? uhum, Ah, sim, o filho é hipertenso. Ah, a mãe era. Ah, não, a mãe não era. Mas é que a avó era hipertensa, aí sim, a bisavó era hipertensa e agora ele é hipertenso. Então, assim, fazer realmente esse rastreio uhum, familiar, né? Ah, câncer de intestino. Na família já teve. Você pode ver que quando sim, você vai no médico, o médico vai perguntando, né? Da sua avó, sim, às vezes pergunta bisavó, avó, mãe, aí o filho. Então, assim, é ter também esse cuidado, uhum, né? Não significa que a avó teve, a bisavó teve, a mãe teve, que você vai ter. uhum, Mas você vai dobrar esse cuidado, né? É um sim, cuidado redobrado. uhum, E falando também, levando para o lado espiritual uhum, também, a gente vê alguns casos na clínica, né? Que são casos assim de falta de perdão, sim, porque a falta de perdão ela traz enfermidade, traz dores no estômago, dores na garganta e até mesmo câncer. Então a gente vê uma situação, a gente Emocionante. trabalha na capelania junto com a pastora uhum, Cláudia e tinha uma situação de uma pessoa que estava sofrendo de dores e por final era só uma falta de perdão. Ela conseguiu, né, perdoar esse uhum, familiar e a vida dela foi liberada. Então, a gente vê também que tem essa questão espiritual também. sim, Porque tudo que a gente guarda, né, essa amargura, sim, uhum, essa mágoa, isso aí pode se voltar contra nós, né? A gente vê, tem um pessoal num país que quando ou a pessoa mata alguém, não sei se você já ouviu falar, e aí eles pegam essa pessoa que matou a pessoa e amarra a outra naquela pessoa e ela tem que ficar
com a pessoa até a pessoa se desfazer, ela tem que ficar amarrada ali. É uma punição para ela que matou a outra pessoa. Nossa. Né? Consequência, ela vai morrer também por causa da Decomposição. decomposição. Nossa. Então, assim, é bem impactante, mas a falta de perdão é dessa maneira. Ela vai corroendo a pessoa Sim. e pode trazer o câncer, né? Então, a gente se atentar a isso e trabalhar isso, pedir para que Deus traga para nós essa liberação de perdão, porque Necessário. o perdão, ele não é só para a pessoa. É como se você quisesse, né, que a outra pessoa morresse e você bebeu o copo do veneno, né? Então, é a gente trabalhar essa área também na nossa vida. Sim. Eu sei que, né, é um tema assim, né, tenso, Pesado, né, né? pesado Você demais. pode ver que tem hora que parece que não tem sol nem. Não deu de nada, e fica assim, caraca. É um negócio assim complicado mesmo, entendeu? Mas só que a gente precisa ter resiliência, né? Precisa ter resiliência. Como você falou, tipo assim, o processo é ruim mesmo, a químio, né, a rádio, mas é horrível. Tem a questão da cirurgia qualquer uma, né? Quando a gente vai fazer ali, a gente já manda no grupo da família. Gente, ora por mim, entendeu? Eu vou fazer uma cirurgia, né? Tinha uma época, né, que as crianças, elas nasciam muito, né, tipo assim, ou com um dedinho a mais ou algo do tipo. Aí você pensa assim, ah, não, mas é só uma pelinha ali, algo simples. Mas não é, vai entrar, tipo assim, no centro cirúrgico e tudo mais, é aquela oração. E quando chega nesse caso, né, a gente precisa manter o foco, né, e orar mesmo, pedir para Deus. Mas é essa questão da resiliência, porque é como você falou, teve ali a questão do câncer, não vai ser a mesma pessoa mais. Não vai ser a mesma pessoa. Então, agora, tipo assim, o que fazer diferente a partir disso, sabe? Porque agora que você passou por isso, fica mais fácil para você comentar com outras pessoas, até mesmo ajudar essas pessoas, né? Se foi uma questão de negligência em relação a não cuidar da saúde, entendeu? Você não precisa passar pela mesma coisa que eu passei. Então começa a evitar isso, começa a evitar aquilo. A Márcia mesmo estava aqui comentando com a gente, né, que um paciente, né, oncológico em si, né, assim mesmo que pronuncia, Isso, né, é. ele não pode comer biscoito traquinas e tudo mais, essa questão do recheado em si, né, porque ela falou que quando eles recebem a doação lá e eles têm que montar uma cesta, né, então eles são muito criteriosos nas coisas, né, tipo assim, não, para esse paciente a gente não pode enviar isso. Ah, mas só que essa família aqui tem criança e tudo mais, né? Então, para essa daqui a gente coloca, deixa, né? Algumas coisas. Porque tem que ter um cuidado agora, porque é o famoso novo normal que a gente começou a viver pós-pandemia, Isso. né? Porque agora a gente tá com um paciente ali que tem todo esse cuidado, né? E eu já ouvi relato de pessoas que passou por aquele período, passou 4 anos, foi no médico, descobriu novamente, passou 2 meses, a pessoa veio a falecer. Então, tipo assim, é um negócio complicado, porque você passou e agora você tem que ficar acompanhando, porque não vai ser da mesma forma, né? Não, Entendeu? ó, eu vou te contar um pedacinho da minha experiência. Eu Sim. pego meu familiar, levo para o hospital para fazer cirurgia. E aí você vai com uma esperança Sim. enorme, né? Por quê? Porque você tem exame, você tem Uhum. tomografia, mas a tomografia nem sempre diz tudo. E às vezes nem o médico te diz tudo, porque até o médico pensa assim: eu vou abrir Uhum. e aí vamos ver o que eu vou encontrar. Aí levo para cirurgia, entra falando, né? Andando. E aí quando sai da cirurgia, eu vejo todo mundo olhando para mim, ninguém falava nada, e de repente fala assim: procura o médico. Eu falei assim: eu não vou procurar, eu não tive coragem de procurar o médico que tinha feito cirurgia, assim, porque pelo semblante das pessoas. Aí após a cirurgia, geralmente o paciente vai para o CTI. Entrei no CTI e ele não acordava. Eu falei, gente, o que aconteceu? Entubado ainda. Porque às vezes entuba na cirurgia, mas no centro cirúrgico mesmo, tira o tubo. Mas, gente, o que aconteceu? Aqui, o médico abriu, viu que não tinha o que fazer e fechou. Só que assim, ninguém tinha coragem de falar para mim, ó, o médico não fez nada. Porque eles queriam que o cirurgião que fez a cirurgia me falasse. E como o cirurgião não tinha coragem de conversar. Então eu fiquei mais ou menos 15 dias sem saber o que tinha Meu acontecido. Deus do céu. 15 dias.
E aí, quando conseguiu sair daquele tubo, foi para a clínica cirúrgica. E aí eu perguntava e ninguém falava nada. E por final falou assim: Liz, olha só, você vai ter que conversar com a cirurgiã. E eu falei assim, gente, mas olha só, ele não melhora, eu tô vendo só uma pior. Então você tem que. E a coragem, cara? A coragem de Nossa. chegar pro cirurgião para perguntar. Por isso que eu tô te falando, a rede de apoio, um amigo Sim. ao lado, Uhum. um familiar, você precisa ter esse apoio. Aí, por final, eu fui na ouvidoria do hospital, pedi para falar com o cirurgião, aí o cirurgião veio falar comigo, e ela falou assim, então, Liz, você sabe o que que aconteceu. Eu nem, não queria saber, na verdade eu não queria, mas perguntei, não. Ela falou assim, então, nós abrimos e não tem o que fazer. Deixa eu te falar, o chão naquele momento, ele abre. Ele Sim. abre. Mas mesmo assim, eu não queria enxergar a verdade. Uhum. Porque aquilo que você falou, a gente ter uma fé é muito. Professar uma fé é muito importante. De fato. Porque eu me apeguei a Deus naquele momento e falei: a vida e a morte está nas mãos de Sim. Deus. Né? Porque a gente vê o depoimento, né, da Marcela da Cosa Rosa Sim. aqui. Ela teve. Ela viu a morte Sim. praticamente. De fato. Nossa. Eu assistindo o podcast dela, gente, ela viu a morte e Deus restaurou ela Uhum. completamente. Então, naquele momento, eu me apeguei a Deus para Sim. mim ter força daquilo que eu te disse, de levantar. Uhum. Porque ainda tinha as crianças lá em casa para poder cuidar. E aí eu me levantei. E o que eu falo quando eu vejo alguém no hospital, um familiar chorando, porque às vezes o paciente vai para a cirurgia e aquele familiar já começa a chorar quando o paciente vai. Eu falo, não enterre quem está vivo. Porque Deus é aquele que faz o milagre até o último dos últimos. E outra, até de dentro do caixão, ele pode ressuscitar se ele quiser. A gente vê Lázaro. Uhum. E fora de Lázaro, eu conheci Davi Miranda, que eu vi Nossa. com os meus olhos ele orar uma criança com a certidão de óbito e a criança voltar à vida no Maracanã. Então, assim, para você que está passando por esse momento agora, não perca a esperança. O ditado diz: a esperança é a última que morre. E é a última mesmo. Não perca, né? Ah, não está tendo jeito, emagreceu muito, não está conseguindo comer. Continue olhando para Deus. De fato. Continue achando que o amanhã vai ser diferente de hoje, para você poder ter a força de chegar no amanhã. Essa é a dica. Continue olhando para Deus. A Bíblia fala que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente transporta um monte de um lado para o outro. E aí, de toda a situação que eu passei, eu ainda consegui tirar proveito. Porque grandes coisas Deus fez naquele leito. Grandes perdões Deus fez naquele Uau. leito. Ó, pessoas chegavam e eram perdoadas e também liberavam perdão. E naquele leito houve uma entrega para Jesus. Então o mais importante foi isso. Uau. Meu Deus do céu. Porque o sobre isso. câncer, ele pode consumir a matéria, Uhum. mas ele não consome a alma. A alma e o espírito eles estão intactos. E Deus, né, o pó volta, a matéria volta para o pó, mas a alma, o espírito vai para Deus. Então é isso. Se no final você vê, ah, não tem jeito, então entregue a sua vida para Ele. Fala, Senhor, eu estou aqui entre a vida e a morte. E só o Senhor sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer. Sim. Então eu me entrego. Eu e a Juliana no leito, lá a gente louvava, né, Juliana? Você lembra o último dia que você foi? Nossa, nós louvamos, parecia que tinha até anjo junto Uau. naquele quarto. Porque ali Deus habitava. No meio da enfermidade, coloque Deus. Na alegria devemos colocar Deus, mas na tristeza também precisamos colocar Deus. E para nós vivermos é Cristo e morrer é lucro.
De fato. Então, vou falar. Uau, meu Deus do Eu céu. não sei assim, Nossa. se a Liz passou essa situação na família, né? E buscou em Deus a força, né? Teve momentos que, com certeza, né? A gente fica mais frustrado, fica mais abatido, mas confiando em Deus, né? São oscilações de mudanças, né? De oscilação de momentos mesmo, mas que a gente, como a Alice falou, a gente não perder a esperança. Eu passei por a situação, né, do nódulo, né, diagnosticado, e tive medo, tive preocupação, mas crendo que Deus pode fazer. Sim. E lá na hora, quando o médico pôs a data para pegar a biópsia, eu falei, gente, como que eu vou pegar? E aí eu pedi com meu marido para vai você pegar, porque eu não quero ver esse resultado. O medo, né? O medo de morrer, o medo de não poder ver mais minhas filhas. Passa mil coisas na cabeça, né? Você começa a desenhar coisas que não são reais, né? É normal, né? Esses medos, essa preocupação, essa raiva, né? Uma raiva de você mesmo por não ter cuidado, uma raiva porque isso aconteceu logo com você. Nossa, mas tantas pessoas, mas logo comigo, né? O que eu tô pagando, o que eu tô fazendo, o que eu fiz, né? O que eu fiz para errar desse jeito, né? Por que que Deus está me punindo, né? Tem gente que fala assim, por que Deus está me punindo? E não é nada disso, é tudo provação, né? E em meio a provações severas, né? Porque o Sim. câncer é uma provação severa. Deus, ele tem poder de mudar toda a situação. Quando abriu o diagnóstico, não era benigno. Glória a Deus. Mas crendo sempre que isso. Deus pode fazer. E ainda, né, que ainda que venha a dor, mas que nós possamos adorar acima da dor, né, ou com ela ou sem ela. Mas que a gente não espere chegar a dor para adorar, que a gente não espere chegar a dor para mudar também a nossa alimentação, exercício, o nosso modo de pensar, de tratar bem as pessoas, né? A gente vê hoje as pessoas tão ásperas, né? Tão só para si mesmo, né? A gente mudar esses hábitos. Hoje é um tempo de mudar, né? Da gente falar para as pessoas que a gente ama, da gente cuidar melhor das pessoas, dar atenção para as pessoas dentro da nossa casa, porque às vezes cada um está no cômodo com o celular e a gente perde esse tempo de mesa, né? Cada um come em um ambiente, faz a sua alimentação em um ambiente, da gente se juntar que não precise chegar uma doença para a pessoa mudar de atitude, que não precise chegar uma doença para a pessoa reconhecer que ela precisa se cuidar, fazer o autoexame, cuidar da família, todos esses cuidados que nós precisamos. A gente precisa se atentar na nossa alimentação, isso é muito sério, né? Sua esposa, ela sempre está nos ajudando aí, nos apoiando, né? Nessa questão de alimentação, a gente acompanha os vídeos da Érica. Então, ela sempre está nos alertando essa mudança, né, de hábito mesmo, né? E tanto alimentação como exercício físico e o nosso bem-estar emocional. Porque a nossa mente comanda o nosso corpo. Se eu tô só com pensamentos ruins, que eu só, se a pessoa tá com uma vida, né, só com um olhar negativo para tudo, né, pessimista, né, tudo reclama, é como se a pessoa estivesse doente, né, porque tudo aquilo vai trazer um mal-estar para o corpo, né, que a gente fala das doenças psicossomáticas, porque a pessoa vai somatizando tantas coisas mesmo, somatizando tantas coisas que daqui a pouco vai sair pelo corpo, né. Sim, é algo que tem que tomar cuidado mesmo. Tem que tomar cuidado e não esperar esse momento, porque enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui que uma vez eu estava assistindo um podcast e o rapaz que estava sendo entrevistado, ele, assim, inverteu o papel. Eu falei assim, mas já parou pra pensar? Qual foi a última vez que você foi visitar os seus pais? Ele falou assim, gerou aquele clima. Entendeu? Aí falou assim: vamos fazer uma conta aqui. Ah, se a média é viver até os 80 anos. Fez assim. Então, quantos aniversários ainda que tem do seu pai e tudo mais? Aí fizer
ficou pesado o ambiente, até mesmo os comentários também, tipo assim, tudo paralisou. E é algo que a gente começa a analisar, tá? Você, né, que já é casado, tudo mais, tem a sua família, e mora longe dos seus pais. Qual que foi a última vez? Sabe? Tipo assim, qual que foi a última vez que você mandou uma mensagem? Tipo assim, tem quantos meses que você fala? Então aquela pessoa próxima, querida, é aquilo que você falou, vai esperar acontecer algo para você chegar perto? Será que vai dar tempo? Eu lembro também de um outro episódio, também assistindo, né? Pô, tem que parar, né, de consumir, né? Tô consumindo muito conteúdo, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Minha mente. Que o rapaz, ele realizou um sonho da mãe, que é levar a mãe pra Disney e também já junto com a família. Mas como que foi isso? A empresa deles deram lucro, só assim, vamos pegar. Ele pegou o dinheiro da empresa e falou assim, não, vamos fazer uma viagem. Aí pegou a mãe e foi fazer uma viagem. Aí fez a viagem e tudo mais, pô, curtiram, retornaram. No outro ano a mãe ficou doente. Entrou a pandemia e a mãe ainda doente, então fechou tudo. Aí passou mais 2 anos, a mãe dele veio a óbito. Então, tipo assim, se lá atrás ele não tivesse. É lógico que, né, foi um pouquinho imprudente, né? Pegou ali, né, todo o montante da empresa, Isso. saiu, mas se ele não tivesse feito aquilo Feito. no feeling, e aí, como é que ia ficar a mente? Porque aí entra essa questão agora, porque é como a Alice comentou, é só quem passa, né? Porque eu nunca tive isso na família e tudo mais. Então, assim, eu tô de fora, eu vejo algumas situações, as pessoas comentando e tal, mas é só quem passa. Imagina a mente dele. Ele contou ali, né? Lógico, com a tristeza porque perdeu a mãe, mas ao mesmo tempo feliz porque conseguiu realizar no tempo certo, sabe? Então é esse alerta aqui que a gente está dando para as pessoas. Não perca tempo. Não perca tempo. O que você puder fazer em vida, faça em vida. Entendeu? Faça em vida. Tipo assim, é ter esperança. Ah, descobriu algo? Ainda tá, tipo assim, tá respirando. Os Vamos, tá corações batendo. respirando. Entendeu? Vamos lá, vamos enfrentar isso. Porque a questão do câncer é a mesma coisa quando você é mandado embora. E aí, as suas contas que você parcelou? Alguém tem que pagar isso. Nos primeiros meses você vai empurrando com a barriga, mas depois, tipo assim, vira uma bola de neve, porque você tá desempregado. E agora? Mas você não tem que ele tirar uma força de onde você não tem. Porque um dos relatos que a Márcia Cristina ela deixou aqui, que quem foi a motivação dela, né, além de Deus e tudo mais, foi os filhos. Porque ela falou assim: eu preciso cuidar dos meus filhos. Preciso cuidar dos meus filhos. Então, que dali também que deu um gás para ela. Né? Porque a gente trouxe aqui na estatística, né? Que quando a mulher ela descobre, né? Muitas das vezes o marido, né? Deixa, sabe? Então, tipo assim, a motivação foi os filhos. Então, precisa ter alguém, sabe? Se é a fé, uma espiritualidade, se apegue, sabe? Se tem um familiar, tem uma pessoa ali próximo, se apegue. Se é os seus filhos e tudo mais, se apegue. Porque se ainda está respirando a fôlego de vida, há esperança. Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Acredito eu que o louvor que vocês cantaram ali no leito ali impactou também as outras pessoas, Com certeza. sabe? Aquilo ali ficou marcado no coração de alguém. Não sei se foram todas as pessoas que relataram para você, tipo assim, nossa, fizeram a diferença. Mas acredito eu que você vai estar andando ali na rua, até mesmo num plantão, que vai falar assim: você lembra de tal dia? Sabe? Porque faz a diferença, marca alguém. Até mesmo eu você contando, né? Essa experiência aí, né? Tipo assim, não, vai lá buscar. Eu não vou buscar. Eu quero nem saber, né, o resultado. Mas é algo também que traz uma descontração e a pessoa também ela começa a se abrir. Nossa, eu tô passando por essa situação. E eu não contei pra ninguém. Você tá sendo a primeira pessoa. Sabe que a gente precisa também ser essa base, né? Às vezes a gente nem tá tão forte assim, né? Mas a gente tem que ser a base. Porque a gente acredita num Deus vivo. Num Deus de causas impossíveis, sabe? Um Deus que tudo pode fazer. É aquilo, né? Aos 45 do segundo tempo, Segundo. entendeu? Pra ele mostrar que, tipo assim, não, é eu que estou fazendo. Entendeu? Sou eu que estou fazendo isso daqui, sou eu que estou fazendo, cara. E isso é muito bom, então é muito bom a gente ver isso, sabe? Não, e aí, Roger, nós como igreja Sim, precisamos deixar sermos usados. Necessitamos. A Juliana participou e ainda participa, né, da capelania da Santa Casa. A Juliana vê lá a necessidade sim, sentimental, espiritual
que os pacientes que uma pessoa no leito ela tem. Porque se eu perguntar aqui agora, para mim, você, para o Clécio, para Juliano, se fosse o nosso último dia de vida, o que estaríamos fazendo? Não estaríamos aqui. Eu tenho certeza que nenhum de nós estaríamos aqui. Verdade. Porque nós vivemos como se fôssemos eternos. A gente não imagina que daqui 10 segundos a gente... Só que uma pessoa quando tem câncer é o contrário. Né? A esperança dele é o contrário. Aí ele tem medo da morte, ele acha que vai morrer. Todo pensamento que vem é ruim. Eu vou morrer, não vai ter jeito, não vou ser curado. E aí a gente precisa dessa base. Né? A gente precisa dessa base da igreja, a igreja dentro dos hospitais. Sim. Né? A gente precisa dessa base da família, dos filhos, como a Márcia disse, né? Eu me apeguei aos meus filhos, porque nós temos visto também muitos filhos abandonando pai, abandonando mãe, né? Abandonando familiares. Assim, a família às vezes não presente. E é aquilo que eu disse, às vezes, por algo que aquele familiar fez. Né? Ah, às vezes o familiar foi alcoólatra. Ah, porque a minha mãe foi judiada por ele, então agora eu não vou apoiar. Nessa hora nós precisamos nos unir. Porque essa pessoa precisa de força. Precisa de estrutura. Né? É uma pessoa que não está tendo estrutura, precisa de ter uma coluna. É como se fosse uma casa que está desmoronando. Mas nesse momento é necessário a gente se levantar. Eu me lembro de quando eu estava no hospital, fazendo o acompanhamento do paciente, tinha um senhor deitado numa cama. E a família pagava uma cuidadora. E essa cuidadora pedia para que a enfermagem daquele hospital fizesse a barba dele, porque ele sempre detestou estar com a barba grande. E ele já parecia um Papai Noel. E tipo assim, de um plantão passava para o outro. E aí o outro plantão falava assim, olha, amanhã sem falta, o outro plantão vai pegar de manhã, na hora do banho e vai fazer. Fazia o banho e não fazia. Isso ela chegou para mim e falou assim, olha só, você está cuidando tão bem do paciente, será que você conseguiria fazer a barba dele para mim? Eu falei assim, não, eu faço sim. Eu falei assim, então, mas você está cansada? Pode ser quando você vier à noite. Eu falei assim, não, eu vou fazer agora, Roger. Eu acho que Deus, eu acho não, eu tenho certeza, Deus me iluminou naquela hora. Porque eu falo, nós somos pessoas boas, mas nós temos o nosso limite. Às vezes realmente você está cansado. Sim. Mas naquela hora eu criei uma força de onde eu não tinha, minha vontade realmente era ir descansar. E fiz a barba daquele senhor. Quando eu voltei, eu vi o leito vazio e eu não acreditei. Eu fiz a barba, saí e ele faleceu. Nossa. Então é aquilo que a gente estava dizendo. Faça agora Sim. aquilo que você pode fazer. Abrace agora, né? Dê um beijo agora. Faça pelo outro aquilo que você pode fazer nesse momento. Há uma ligação, não vou deixar a ligação para depois, não. Faça agora. Porque a maioria das vezes que a gente, pessoas que a gente vê assim, muito desesperado, gritando em cemitério, falando que quer até pular dentro da cova, foram pessoas que deixaram de fazer. Sim. Porque dói, você chora sim, mas há também um consolo de dever cumprido. Sim. Então precisamos fazer uns pelos outros. A vida tem sido corrida, tem sido, mas por que tem sido corrido? Porque às vezes deixamos de ser Maria para ser Marta. Nos apegamos a tantas coisas materiais, desgastamos as nossas vidas. Tem um louvor que fala que eu estou gastando a minha vida só para ele, que eu, como que é para ele que eu estou gastando a minha vida. É para ele mesmo. Para que a gente tem gasto? Uma televisão de 50 polegadas que precisa ser pendurada na parede. Quando eu tenho uma tia minha que eu estou para visitar ela hoje, amanhã, depois da manhã, que eu possa fazer isso. Deixar de eu acho que eu vou e ir visitar. Porque o amanhã ele não existe. A única coisa que nós temos é o agora. Precisamos viver no agora. E o paciente com câncer, né, que é diagnosticado, ele precisa viver aquele agora. Né, tirar aquela ansiedade do amanhã.
mas no agora. O que que eu posso fazer no agora? Eu consigo beber um copo de água agora? E quero beber? Vou beber esse copo de água. Aí eu quero sentar no jardim da preguiça. Agora eu consigo, eu tenho essa. Então agora eu vou sentar no jardim da preguiça. E ter esse familiar acompanhando, que possa fazer esse acompanhamento. Né? Em vez de, o marido que largou a esposa. Não, eu vou acompanhar, agora é a hora de eu unir. Né? Porque não tem cheiro de morte. É aquilo que você falou, por enquanto o coração está pulsando. A mente está funcionando. Sim. Então todo cheiro que tem é cheiro de vida. Né? Cheiro de águas. Né? O cheiro das águas brotará. Pode ser que aquele passarinho que está ali na beira da morte, o cheiro das águas ele venha brotar. Sobre isso. Meu Deus do céu. Forte. É muito forte, Juliana. Meu Deus do céu. Nossa. Gente, ó. Que podcast, hein? Tô até sem palavra, porque a gente fica, né, refletindo nas coisas, sabe? Fica assim, pensando, caraca, meu Deus, o que que realmente você, né, eu estou fazendo e tal. E Eu já deveria vou fazer sair mais, entendeu? diferente. Eu Sim, sinto, a gente de vai fato. falando, eu já vou sair daqui, já tô saindo daqui diferente. A gente traz a memória nesses momentos, né? Eu tive o prazer de estar ali na capelania na, no- na- da Casa Rosa, né? E aí a Márcia nos levou lá na oncologia, e é aquele primeiro impacto ali, né? E a gente estava orando ali, louvando. E aí, quando a gente chegou perto de uma pessoa, assim, e eu olhei e falei, meu Deus, só um milagre de Deus. Mas a pessoa, o paciente estava ali, assim, pleno, sabe? Uhum. Mas o acompanhante, uma senhora que estava acompanhando, falei, eu posso orar por você? Mas ela me agarrou, que quase me quebrou os braços, mas ela não deu uma palavra. Ela só queria chorar. Ela molhou a minha blusa toda e eu saí dali assim. Eu não consegui mais, eu estava segurando ali, aí fui descer a escada correndo. A Márcia foi assim atrás de mim, mas eu chorava. Eu não queria chorar lá perto, Sim. mas eu chorava assim que eu soluçava, eu não conseguia parar de chorar, assim desenfreadamente, assim copiosamente. E eu falei, e eu senti a dor daquela mulher. Não era paciente, mas da acompanhante que estava vendo a vida daquele ente querido ali. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Que eu estou saudável, que eu posso estar aqui, ser um ombro para alguém chorar. Né? O que eu estou fazendo da minha vida, preocupando com tantas coisas, sendo que a palavra diz que a fé sem obra ela é morta. O que eu estou fazendo da minha vida? E eu parei para pensar ali muitas vezes fazendo coisas só para mim, né? Como a Alice falou, eu tenho vergonha de cantar esse hino. Toda vez que canta, eu fico quieta, porque eu não estou gastando a minha vida, né? Paulo sofreu 3 naufrágios, tanta perseguição, ele falou que não fazia nada, imagine nós, né? Então, eu estou fazendo com a Sim, de minha fato. vida, né? Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Olha como que é forte isso. Então, que esse podcast ele foi assim, Nossa. impactou a minha vida, sabe? Meu Deus Na verdade, nós do estamos céu. apanhando no Nossa. próprio podcast. A gente tá falando pra nós mesmos, de fato, sabe? Nós Entendeu? estamos pegando a nossa vida, estamos Ah, passando pelas palavras sim, desse ó, um podcast. filme. Caraca, é um filme. Não, Roger, eu vou te falar com Caraca. sinceridade. Se você fizer uma visita durante uma semana na Oncobarra, não tem como você ser a mesma pessoa. Não tem como. Assim, você sai de lá sem palavras. Independente de classe social, porque o câncer não escolhe classe social, não escolhe etnia, não escolhe idade, né? A gente vê Crianças. qualquer, toda idade, não escolhe, né? E a gente hoje o que eu estou fazendo, né? Que cada um que está vendo, o que está fazendo com a sua vida? Será que realmente você está vivendo mesmo em prol das outras pessoas, com um olhar para as outras pessoas, com um olhar também para si
mesmo, né? Porque a gente vê pessoas também, como a Alice comentou, tem gente que não consegue olhar no espelho. A gente trabalha muito isso na psicanálise, né? Da pessoa olhar, conseguir realmente se ver, né? Que o Freud fala, né? Para a gente olhar para dentro de nós, né? Nos examinar, fazer aquele autoexame por dentro também, né? Como que eu sou como pessoa? Se eu estou sendo uma pessoa que tem empatia pelo outro, ou se eu estou sendo uma pessoa que só está vivendo, né? Só está sobrevivendo, né? Sim. Não estou me importando com nada e nem com ninguém. É tenso, porque quando chega esse momento, né, você fala assim, tá, mas meu dinheiro não paga isso. Posso ter o melhor médico, mas não paga. Tudo, tipo assim, que eu construí, as amizades, mas e aí? E aí Entendeu? eu trago para você o exemplo da Preta Gil. Nossa. Que eu vou te falar, quando ela veio a óbito, eu fiquei meio fragilizada. Por quê? Porque eu vi uma luta tão grande. Ela lutou tanto, né? Ela não se deixava esmorecer. Ela ia no programa de televisão, ela tentava cantar, ela tentava pular. Eu falei assim, gente, aí no final de tudo, eu falei, olha, o dinheiro, as tentativas. Mas assim, uma coisa eu tirei de proveito, é daquela forma que a pessoa tem que lutar. Sim. Como se amanhã a solução fosse chegar. A gente vê na palavra mulher de fluxo de sangue, né? É bem sim parecido com câncer. Ela gastou tudo que ela tinha, ela perdeu os 12 amigos, anos. ela perdeu tudo, ela ficou no chão, mas ela voltou o olhar dela para Jesus, né? Mesmo no chão, mesmo sem dinheiro, mesmo sem nada, ela se voltou para Jesus e Deus mudou toda a vida dela, toda a sorte dela. E o câncer, ele também leva a pessoa no chão, leva perda de amigos, né? Como a gente falou, afastamentos, né? E a gente tem pessoas, né, que têm apoio, mas a gente também tem esse outro lado também, que é a pessoa que fica praticamente sozinha. A gente vê ali na Casa Rosa, né, que faz esse papel, né, de estar ali com um lanche, de estar ali com acompanhamento psicológico, mas tem muitas pessoas que estão sozinhas ali, que a pessoa se apega em Jesus, que não se sinta sozinha, porque o nosso Deus, ele nos carrega no colo quando a gente não consegue andar, para que a gente possa firmar mesmo em Deus. É isso. Gente, aqui já foi. Sabe? Repertório e tudo mais, porque realmente tá sendo, tipo assim, impactante. Mas, pra gente finalizar, né? Eu sei que a gente já falou bastante coisa aqui, mas eu queria que vocês deixassem uma palavra final e até mesmo, se quiser acrescentar alguma coisa, entendeu? Falar até mesmo de algo que está acontecendo por aí, pra gente finalizar esse momento aqui, porque muitas coisas de fato vão mudar. Quem? Liz, Juliana, Eu quem? queria falar do projeto, né? Ah, Do pode falar. projeto Fonte de Esperança, que Sim, foi gerado no altar das orações que acontecem de segunda a sexta na Metodista em Roselândia, quando nós estávamos ali no altar orando, pedindo a Deus, e Deus gerou em nós esse sentimento, nos falando: eu sou a fonte de esperança. Em mim, quem vem a mim, ele vai ser saciado. E aí o Senhor, ele foi colocando no nosso coração e as pessoas têm nos ajudado, têm nos apoiado, a gente tem visto assim a mão de Deus mesmo. E a gente não cuidando só do emocional, mas do físico também. Nós temos fisioterapeuta, nós temos nutricionista, esse último projeto a gente teve corte de cabelo, também cuidando também da aparência sim. também. E o próximo vai ser dia 29 de novembro, de 9 até meio-dia. Nós temos pula-pula, nós temos pipoca, nós temos evangelização, porque nós cremos que o nosso Deus muda a situação. E a pessoa, ela com Deus, cuidando da saúde, cuidando do emocional, ela só tem a ser uma pessoa assim, ter uma vida assim abençoada mesmo. Então nós cremos que com o nosso Deus, né?
ajudando ali, a pessoa pode se reestruturar. E não é só para as pessoas da igreja, é para a comunidade. Então, fica aqui o convite, dia 29 de novembro, na Metodista, em Roselândia, de 9 ao meio-dia, todos estão convidados para poder fazer parte ali. Nós temos nutricionista, nós temos fisioterapeuta, nós temos aferição de pressão, de glicose, e nós temos, Deus tem enviado mais pessoas. Se você também quiser fazer parte conosco, pode fechar conosco aí, que nós estamos para somar, para ajudar. E a pessoa, a gente tem um bazar também, com Uhum. que as pessoas precisarem. E nós também, se a pessoa puder levar 1 quilo de alimento, porque esse alimento a gente também está montando cesta básica para também atender as famílias também. Então tem sido bênção que as pessoas possam também participar. E é algo assim que vai ser bom não só para o corpo, mas para a mente, igual o Caí Podcast. Corpo, alma e espírito. E tem sido bênção para nós. É isso. Isso. Então, o que eu quero dizer é que esse Outubro Rosa seja um lembrete. Um lembrete que você é valiosa, né? Tanto a mulher quanto o homem. Somos valiosos. A gente olha ali Jesus entregando a vida dele por nós na cruz do Calvário. Então, que a gente possa praticar o amor próprio. Sim. E quando praticar o amor próprio, nós conseguimos olhar para dentro de nós, né, e fazer essa prevenção, né, que possamos beber mais água, Sim. fazer um exercício físico. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisamos cuidar desse corpo. Esse corpo ele foi somente emprestado. Precisamos cuidar dele. Então, que venhamos cuidar da alimentação, que possamos, nesse Outubro Rosa, né, onde o câncer é levantado, que possamos começar a olhar com o que temos feito com aquilo que Deus nos deu. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, minha barriga também é grande, tá? Mas por que ela está grande? Né? Eu tenho me cuidado, tenho me alimentado direito, tenho ido ao médico, né? De 6 em 6 meses, anualmente tenho feito exames, tenho prevenido. Não é porque eu estou bem que eu não vou ir ao médico. Devo ir sim. Então que venhamos levantar essa bandeira. Somos valiosos e precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Tá? Foi um prazer estar aqui nessa noite, assim, algo marcante mesmo para mim, tá? Mas que venhamos dar valor nessa jornada. Estamos aqui de passagem, mas essa passagem precisa ser bem feita, né? Precisa ser bem cuidada para que no final tudo dê certo. Senhor, cheguei aqui, cheguei antes da hora. Não, bem na hora certa. É isso. Né? Chegou na hora certa, cheguei no céu na hora certa. Eu ajudei, né? Eu fui ali, fiquei comendo hambúrguer todos os dias, fritura todos os dias. Precisamos olhar mais para nós, nos amar mais. Nossa, é necessário. É necessário. Necessário. Gente, é isso. Tá? A gente tá finalizando aqui mais um CAE Podcast, tá? Entrevista de número 20. E ó, que momento, meu Deus. Não deixe de compartilhar, tá? Se você quiser também compartilhar o seu testemunho aqui nos comentários, deixa o comentário. Se você ficou com dúvida em algo, pode deixar aqui, que depois eu entro em contato com a Juliana ou com a Liz para esclarecer, tá? Mas compartilha. Compartilha, porque assim como você está sendo impactado, tem pessoas também que precisam ser impactadas. E o que importa pra gente é uma pessoa sendo impactada através dessa entrevista, que já é o suficiente. E como eu fui impactado, pra mim já é o suficiente. Todos nós aqui. Roger, Meu Deus do céu. rapidamente. Às vezes as pessoas falam que não faz o exame, né, de mama, o preventivo, porque os postos de saúde estão lotados. A gente ouve muito isso. Eu fui, tentei marcar e não consegui. Então, assim, não estou fazendo propaganda, mas o SESC em Barra Mansa tem preventivo, mamografia e ultrassonografia. Num preço, assim,
No mês de outubro, que é agora o Outubro Rosa, eles costumam abrir a agenda gratuita. Ah. Tem um número de vaga, mas é um número enorme de Uhum. vagas. Eu mesmo faço preventivo lá, mamografia lá, ultrassonografia lá. Tá? A enfermeira que está lá é maravilhosa. Então, assim, não conseguiu no posto de saúde, vá até o SESC, Sim. tá? Vá até o SESC, que é aberto à comunidade. E é necessário também, né, investir, né? Se não está conseguindo ali, né, pelo SUS e tudo mais, ou até mesmo a vaga ali, por que não? Da mesma forma que a gente se prepara aí pro final do ano e tudo mais, por que não investir na sua saúde? Até porque se não tiver saúde, não vai curtir o final do ano, Não, mais né? barato do que um Entendeu? hambúrguer, tá? Então, é necessário, sabe? É necessário isso. Então, gente, a dica tá aí, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Novamente, Liz, Juliana, muito obrigado, tá? Fica atento aí, porque eu posso falar assim, tem como vir amanhã, entendeu? Já tá. Foi mais ou menos isso. Ai, já. Aposto. Tá, é isso. Gente, muito obrigado mesmo novamente. E a gente está encerrando aqui esse momento. Então, você que pode, esteja compartilhando e esteja fazendo a sua parte.